Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Eu quero saudar o pastor Edmilson, toda a Igreja Batista Nova Jerusalém, aí de Curitiba. É para mim um privilégio participar do congresso online de vocês, com o tema Chamados para Multiplicar. Fico muito feliz pelo convite e poder fazer parte, contribuir com essa comunidade. Mando um abraço da minha igreja, do pastor Afonso Matos, o meu pastor. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês. E hoje estaremos falando então sobre chamados para multiplicar. E o tema que eu quero trabalhar sobre isso é missão dada é missão cumprida. Eu quero convidar você então para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, dos versos 18 a 20. E diz assim a palavra de Deus: Toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele te entregou uma grande missão. Jesus, ele te deu um grande chamado. Mas qual é a missão que Jesus nos deixou? A nossa missão, por acaso, foi ser membro de uma igreja batista? Você, não é essa, mas talvez a missão seja ser um dizimista fiel. Essa é a nossa grande missão. Talvez você fale, não é exatamente esse o centro da missão. Então talvez alguns na prática parecem dizer que o centro da missão é não falte nenhum culto da igreja e você cumprirá a sua missão. E aí talvez você diz, mas isso aí é coisa do passado, nós somos igreja em célula. Então uma redefinição, às vezes a missão que você recebeu é: seja membro de uma célula e você estará cumprindo a missão de Deus. Qual é a nossa missão? É isso aí? Vamos não faltar nenhuma célula. Yeah! É isso aí. Não! A nossa missão não é ser membro de uma igreja apenas, sendo dizimista, fiel ao culto e fiel à célula. A nossa missão é clara e específica, entregue por Jesus, no texto conhecido como a Grande Comissão. E a nossa missão é: ide e fazei discípulos. Essa é a missão, esse é o caminho da multiplicação. É para isso que fomos chamados, para fazer discípulos. Fazer discípulos está no centro desse texto, é o verbo que está no imperativo. Quando no original ele fala ide, fazei discípulos, a palavra fazer, ide, e depois batizando, estão no gerúndio, mas que trazem a força do verbo principal, que é fazer discípulos. Essa é a grande missão, esse é o centro, esse é o foco da missão. E é tão forte isso no chamado, é tão forte isso na missão, no centro da nossa missão, que ela está nas primeiras palavras de Jesus para os discípulos. As primeiras palavras de Jesus para os discípulos, quando eles estão pescando, ele diz em Mateus 5,19: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Assim como estão nas últimas palavras de Jesus, que é ide fazei discípulos. Essa é a nossa missão, e a nossa missão é ide e fazei discípulos. Um dia nós vamos prestar contas ao Senhor Jesus da missão que Ele nos deu. E eu fico imaginando a gente diante daquele grande trono branco, e o Senhor nos prestando conta daquilo que fizemos com a nossa vida. E alguns vão chegar levando um presente para Jesus. Ele diz: Jesus, eu vim trazer as minhas obras. E Jesus, recebendo as obras que seus servos o levaram para ser julgado para o seu galardão nos céus,
Alguém vai dizer, eu fiz uma banda para Jesus. Eu toquei, eu preparei o melhor solo de guitarra para Jesus. O outro vai dizer, eu escrevi um livro, não tinha um erro de português, era tão bom. O outro vai dizer, eu montei um grupo de skate e a gente andava de skate por toda parte para Jesus. Mas eu fico imaginando Jesus perguntando, mas foi isso que eu te pedi, meu filho? E o que Jesus nos pediu, é claro, a nossa missão é ide e fazei discípulos. Você quer fazer o que agrada a Deus? Faça aquilo que Ele te encarregou. Você quer fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus? Faça aquilo que Ele te pediu ou te mandou com uma palavra bem clara. Ide e fazei discípulos. E por isso eu quero dizer para você hoje, frases do Capitão Nascimento. Missão dada é missão cumprida. Se o Senhor nos entregou uma missão, nós só temos uma coisa a fazer: cumprir a missão que o nosso general nos deu. E eu queria trazer para você as diretrizes dessa missão que Jesus nos dá. Em primeiro lugar, Jesus nos chama a ter foco. Primeira diretriz, tenha foco na missão. Se você quiser multiplicar, se você quer viver o seu chamado, tenha foco na missão que o Senhor Jesus te deu. Porque no verso 18, ele começa dizendo assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus começa se apresentando, dizendo que quem é aquele que vai dar a missão. E ele, quando ele diz toda autoridade me foi dada, é todo o poder sobre o céu e a terra. Todo o poder para reger, para governar, a autoridade real sobre o céu e a terra. Ele é o Senhor, o Rei, o Soberano, o Todo-Poderoso. É assim que ele se apresenta na grande comissão. Ele começa apresentando-se como um rei. O rei que vai dar ordem aos seus súditos. E esse é o nosso Senhor Jesus. E muitos hoje não entendem quem é o Senhor Jesus. Acham que Jesus é um milagreiro para fazer milagres e resolver seus problemas. Ele é o segredo para uma vida próspera. Outros acham que ele é o noivo apenas, então vivem uma espécie de adoração sem reverência. Mas quem é Jesus e como ele se apresenta? Ele se apresenta como o Rei, o Senhor. O ponto que no discurso de Pedro, em Atos 2,36, ele diz: Jesus é aquele cujo Deus o fez Senhor e Cristo. E essa é uma fórmula usada pela igreja primitiva para descrever quem é Jesus. E a ideia de Senhor, ela vem do grego Kyrios, que era usado para o imperador romano. O romano era o Kyrios romano. Ele era o soberano. Ele era o que regia toda a terra. Mas para os discípulos e para a igreja agora não, nós temos um novo Kyrios, nós temos um novo soberano sobre nós. E o nosso imperador é o Jesus. Ele é o nosso imperador, ele é o rei. Ainda há outra palavra que ele é o Cristo. A palavra Cristo já vem da ideia do Messias, da ideia do Antigo Testamento, do rei de Israel. O rei de Israel era chamado de Messias no Antigo Testamento. E a ideia de Messias, a palavra Messias, ungido, é traduzido para grego para Christos. Cristo, que é ungido, o rei de Israel. Então a figura de Jesus é a figura de um rei. Nós temos até no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que apresenta Jesus a partir da figura do Rei Jesus. Inicia-se com uma genealogia real da linhagem de Davi, apresenta Jesus como cumprimento das profecias messiânicas. O seu nascimento é reconhecido como o Rei dos Judeus pelos magos das outras nações, vindo do Oriente. Ele é crucificado, na sua cabeça escrito: esse é o Rei dos Judeus. Então ele é um rei soberano. E o que significava ser um Kyrios? Um Cristo? O imperador romano, ele decidia quem vivia e quem morria. Assim acontecia nos coliseus. Aquele like que a gente dá hoje no YouTube, no Facebook, dedinho para cima, dedinho para baixo, vem de uma tradição romana, onde os gladiadores, quando um vencia o outro, o imperador decidia. Se ele apontasse para cima, ele vivia. Se ele apontasse para baixo, ele morria. Ele decidia sobre a vida
e sobre a morte. Ele era o soberano, e quem o desobedecesse teria o seu fim como a morte. Assim eles entendem Jesus agora. Se Jesus se apresenta como Senhor e Cristo, como soberano, a grande comissão não é um pedido. A grande comissão não é uma sugestão. A grande comissão não é uma opção. Ela não é um pedido como se estivesse falando, por favor, irmão, quero te fazer um pedido, você está aí me ouvindo na igreja, está aí em Curitiba, por favor, faça discípulos. Faça esse favor para Jesus. Não é assim, irmão. Nem a ideia de que, olha, eu vou dar uma sugestão, tem uma boa maneira para você alcançar a multiplicação no reino de Deus. Vou te dar um toque, uma sugestão, uma estrutura. Não é uma sugestão e nem uma opção. Você pode fazer estruturas diferentes, você pode organizar assim, assado, salas e palestras e congressos. Não é uma sugestão. É uma ordem a ser obedecida. A ordem de um rei. E a ordem é: ide e fazei discípulos. É a ordem de Deus para todos os crentes, para todos os discípulos, para mim e para você. Ide e fazei discípulos. Esse é o caminho da multiplicação. Nós não temos opção. Eu e você e todos os membros que me escutam, do jovem, da criança, do adolescente, do senhor, da senhora, do idoso, da idosa, todos são chamados. E todos os chamados são enviados. Todos, sem exceção. Se nós recebemos de Cristo um chamado para segui-lo, somos também enviados em missão com uma grande comissão: juntar-se ele na tarefa, ide e fazei discípulos. Não podemos escolher como vamos servir ao Senhor. Devemos apenas obedecer a sua missão. Mas eu gosto mesmo é de cantar. Eu gosto mesmo é de tocar guitarra. Eu gosto mesmo é de andar de skate. Eu gosto mesmo é só de ouvir o sermão. Que bom que você gosta de todas as coisas. Mas, além disso, há uma missão que Deus te deu e você não pode negligenciá-la. Ide e fazei discípulos. Mas você pode dizer, mas isso é tarefa dos pastores. Os pastores é que tem que fazer discípulos. Mas eu faço uma questão para você. Imagine um pastor, 9 meses, grávido. E alguém chega para aquele pastor: você está grávido, pastor? Sim, de quê? De uma ovelha. Ovelhas não são geradas no ventre dos pastores. Ovelhas são geradas no ventre de outras ovelhas. Assim, o pastor, como uma das ovelhas, ele tem que ser multiplicativo, ele precisa ser frutífero. Ele precisa entender que ele, como todas as outras ovelhas, foram chamados para multiplicar. Um dia Deus falou comigo também. Eu já era presbítero da igreja, eu organizava eventos, entre eles um evento gigante aqui na cidade que se chamava São Luís 100% Jesus. Você vê logo pelo nome. Eu já liderava jovens, eu era um dos pregadores na escala de domingo na igreja. Eu tinha meus 20 e poucos anos de idade, quando, na nossa transição para a célula, um pastor fez uma pergunta simples: se o Senhor te deu uma missão de fazer discípulos, onde estão os teus discípulos? Naquele dia, eu percebi que eu já tinha feito muita coisa para Jesus. Mas o centro da missão, o centro do meu chamado para multiplicação, eu nunca havia cumprido. Aquele dia, eu resolvi mudar de vida. E até hoje, mesmo sendo pastor hoje de tempo integral, 70% do meu tempo é dedicado a investir em pessoas e fazer discípulos. Assim, quem recebeu a missão de fazer discípulos? Você e eu. Todos fomos chamados. Você não tem opção. Faça discípulos. Tenha foco. Esse é o foco de uma igreja que multiplica. Ela tem foco em fazer discípulos. Segundo lugar, ele começa a grande comissão dizendo: ide e fazei discípulos. A segunda direção, a segunda diretriz da missão é que nós precisamos ter foco na evangelização.
A ideia de ir é a ideia de se deslocar, partir em jornada, se mover em direção. Não é a ideia de ficar na expectativa. Quando alguém vier, quando alguém aparecer na minha célula, quando alguém vier nos nossos cultos, não é. É eu que me desloco. Me desloco aonde? Eu me movo em direção a quê? Eu me movo em direção aos pecadores, eu me movo em direção para batizar, eu me movo para ensinar, eu me movo na companhia de Jesus. Essa é a ideia do texto. Eu me movo para cumprir a missão, eu não fico esperando. A missão não é vinde para a minha célula, vinde para o meu culto, vinde para a minha igreja. A missão é ide, mova-se, levante-se e vá. Não é ficar passivo, esperando que um dia ele chegue. Ou então trazê-los para onde estamos. É ir até aonde eles estão. Fazer como Jesus mesmo fez aqui no texto de Mateus, no capítulo 9, verso 35, quando Mateus descreve o ministério de Jesus, ele diz: percorria Jesus cidades e povoados, ensinando, pregando, curando. Jesus percorria. E agora ele está nos chamando à mesma missão. Percorram. Por exemplo, onde é que aconteciam as reuniões de Jesus? Acontecia na beira da praia, acontecia nas casas, acontecia na estrada, acontecia em meias viagens. Jesus estava andando. E nesse mesmo texto de Mateus 9, quando ele chega no verso 37, ele traz essa mesma ideia. Ele diz: agora orai por mais trabalhadores, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E Deus está nos chamando para orar hoje. E orar para que eu e você nos tornemos trabalhadores na mesma missão de ir, de percorrer, com a mensagem do Evangelho nos lábios. Como Jesus foi para a casa de Zaqueu, como Jesus foi para a casa de Jairo, como Jesus foi se encontrar com aquela mulher samaritana, como no caminho onde tinha que atravessar pela Samaria, lugar que não era um lugar comum dos judeus, mas ele percorria os rincões mais distantes e difíceis para encontrar com os pecadores. Ao ponto que no próprio livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 19, e no 9, verso 10 a 13, ele é apelidado pelos religiosos de amigo de pecadores. Jesus se relacionava com pecadores. Ele não estava só naquele gueto de amigos da igreja. Parece que chega um tempo na igreja que a gente só tem amigo crente. A gente só sai com crente, a gente só se diverte com crente, a gente só anda em grupo de WhatsApp com crente. Mas Jesus era alguém que, na verdade, rompeu o gueto dos fariseus. E ele foi para as cidades, ele foi para casa, ele foi se envolver com pecadores. E ele foi com o evangelho de arrependimento e salvação, dizendo, tanto que Marcos, no capítulo 1, no verso 15, ele diz, ele saiu pregando arrependimento e fé. Era essa mensagem: crê no Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados, renda-se a Deus através de Cristo. Por isso ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é sinal de conversão, batismo é sinal de arrependimento, batismo é sinal de transformação de vida, de uma mensagem do Evangelho, de resposta ao Evangelho. É o símbolo de conversão maior na igreja. Por isso, como evangelizar? Evangelizar e discipulado são duas faces da mesma moeda. Todas as duas estão ligadas à missão de fazer discípulos. Então, a maneira é a mesma. Como é que eu evangelizo? Me relacionando com pessoas descrentes, andando com ela, indo às suas casas, me relacionando com ela onde elas estão. É na faculdade, é no trabalho, é na escola, é na minha bola, no meu futebol, no meu vôlei. Tendo amigos incrédulos, investindo sua vida neles, compartilhando amor, cuidando do seu coração, ouvindo, ganhando eles em amor para Cristo. Assim, evangelizar é fazer discipulado com o descrente, relacionando-se com ele, amando, se importando, orando por ele, encontrando-se com ele semanalmente, testemunhando com ele com palavras e com atitudes. É um relacionamento intencional. É aprender que precisamos ter uma agenda para fazer discípulos. Eu e minha esposa, mais uma vez, conto para ilustrar.
Quando começamos a transição para células, nós éramos noivos, nós decidimos naquela época dedicar toda a nossa sexta-feira para amigos descrentes, porque nós não tínhamos mais muita amizade com descrentes. Começamos nos relacionando com meus amigos de trabalho e com as amigas dela de faculdade. E toda sexta-feira a gente ia comer uma pizza, a gente ia para a casa deles, eles vinham para nossa casa, a gente jogava imaginação. E a gente começou a fazer amigos incrédulos. E com o tempo a gente foi amando, cuidando, ouvindo. E aí nós nos propusemos com a amizade a orar por eles quando eles compartilhavam seus sofrimentos. Isso foi ampliando a amizade ao ponto de que eles vieram, um a um, se rendendo a Jesus. E hoje alguns deles são líderes de célula, alguns deles ainda estão na minha célula, outros são missionários, outros são até pastores, porque nós gastamos tempo com os incrédulos, fazendo amigo com eles, dedicando as nossas sextas-feiras para os nossos amigos. Assim a gente gosta de colocar uma agenda aqui na igreja, que eu quero sugerir para os irmãos. A gente tem uma agenda que é assim. O que a gente espera do membro da igreja? Dia de domingo ele vem para o culto de celebração, adorar a Deus de forma comunitária, ouvir a exposição das Escrituras. Uma vez por semana, no meu caso é na terça, a gente se encontra como célula para viver uma comunidade de amor, de compartilhamento, de amizade, de orar um pelos outros, de ouvir os dilemas uns dos outros, de às vezes fazer um churrasco, de aproximar os corações, de permitir que Deus fale conosco através do dom daqueles irmãos que estão ali à nossa volta, onde a gente tem um ambiente discipulador, onde uns podem cuidar e saber no detalhe dos desafios do casamento, dos filhos, dos problemas uns dos outros, e oram, ajudam, cooperam, se envolvem como um corpo de verdade, não como um auditório, mas como uma família. Mas há uma terceira reunião, que é a reunião de discipulado, e eu vou falar com ela mais na frente. Onde a gente uma vez por semana se encontra com às vezes mais do que uma pessoa ao longo da semana, para compartilhar, para ouvir, para falar, para ministrar, para cuidar. Mas há ainda a quarta reunião, que é encontrar pelo menos uma vez por semana com um de 3 amigos intencionais que não são cristãos. Então a gente uma vez por semana se encontra com descrentes. Hoje eu já não tenho exatamente um dia fixo, mas eu sempre estou me envolvendo com os meus amigos. Às vezes sair para almoçar, às vezes trocando uma mensagem, às vezes levando eles para o sítio que é da nossa família, gastando tempo juntos, ouvindo, brincando, compartilhando, permitindo que pelo ouvir ganhar o coração dele, e quando eu ganho autoridade ao ouvir, eu ganho o direito de falar, e falar de Cristo, falar de Deus, falar de salvação, falar do amor do Senhor Jesus. E agora mesmo nós estamos com um novo convertido na nossa célula, que é primo da minha esposa, e eu já estou discipulando ele já aceitou Jesus, eu estou discipulando ele, e tem sido assim uma alegria estar andando com esse novo amigo, esse novo companheiro de caminhada cristã, esse novo filho espiritual na fé. O terceiro foco é o foco, e o último foco é o foco no discipulado. Porque a ideia de fazer discípulos é muito mal compreendida às vezes pela igreja. Porque a ideia do matete, essa palavra que está ali, ela é a ideia de um aprendiz, é alguém que aprende na prática. É um seguidor dos ensinos da prática, alguém que aprende no caminho, que anda ao lado, junto, lado a lado, aprendendo. Tanto que essa ideia está desde os chamados dos discípulos. Discípulos foram chamados por Jesus não para entrar para uma sala de aula, para um seminário, para uma faculdade, mas para andar em uma jornada ao lado de Jesus. Para ser colocado no mesmo jugo de Jesus. Para andarem juntos na vida. E discipulado é a mesma coisa. Por isso, eu gosto do texto que diz em Marcos, quando Marcos descreve o chamado dos discípulos, em Marcos 3, 13 e 14, diz que Jesus desceu do monte, e verso 14 diz, então escolheu 12 para
estar com eles e os enviar a pregar. A gente muitas vezes só se foca no envio, mas não percebe que a primeira parte do discipulado é para estar com ele. E assim eles andaram juntos, eles viajaram juntos, eles tiveram refeições juntos, eles fizeram milagres juntos, eles ouviram os sermões de Jesus, eles se envolveram no ministério de Jesus. Era uma caminhada de vida. Não só de ensino e teoria, de vida a dois. Isso é o padrão do discipulado. Ao ponto que Jesus está dizendo agora, ir de fazer discípulos é: vão e façam aquilo que eu fiz com vocês. Multipliquem. Vocês foram chamados para multiplicar, mas multiplicar discípulos na caminhada. Esse era o padrão, inclusive, do Antigo Testamento. O padrão pedagógico do Antigo Testamento, da lei, Deuteronômio 6, do 5 a 9, ele vai dizer: aquilo que de mim ouviste, né? Ele vai dizer aqui: guarda no teu coração, falando sobre a lei. Ele vai dizer: inculcarás a teus filhos. Como? Pelo PowerPoint, num livro, decorando. Ele diz: não, ao sentar, ao levantar, ao mesa no caminho. É um ensino relacional, é um ensino na vida, é um ensino de valores. É como um pai educa um filho na vida. E Jesus fez discípulos assim, por 3 anos e meio. Ele andou, viajou, gastou seu tempo prioritariamente com os 12 apóstolos. 3 anos e meio investindo num grupo de 12. Gastou a maior parte do seu tempo com eles. Tudo que Jesus fazia, ele dedicava para ensinar, treinar, preparar os seus discípulos. Até quando ele trabalhava publicamente, por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes, acontecia na mão dos discípulos. Na ressurreição da filha de Jairo, ele deixou apenas que alguns dos discípulos entrassem com ele, envolvendo ele nas experiências, enviando eles para expulsar demônios. Quando eles voltavam, tendo dificuldades, ele então corrigia, orientava. Mas eles estavam envolvidos na experiência, no caminho. Ele vivia, caminhava, tomava refeições, orava, juntos, tudo juntos. De maneira tão profunda que Pedro conhecia o olhar de Jesus. Quando Pedro, ele traz Jesus por 3 vezes. No dia do Sinédrio, ele só de olhar os olhos de Jesus, ele recebe o maior sermão de amor, graça, misericórdia e de arrependimento e de perdão, que leva Pedro a profundo arrependimento em lágrimas. O sermão pregado com os olhos de quem tem intimidade. A gente vê discípulo João, que na ceia do Senhor, que é para nós algo de profundo rito, intimidade com Deus, nesse memorial de Jesus na cruz, a gente vê João, deitado e reclinado nos ombros de Jesus. Profunda intimidade, relação. O ambiente onde acontecia na educação, discipulado. É muito mais do que uma sala de aula, é muito mais do que um seminário, é muito mais do que transmitir conhecimento cognitivo, mas é transmitir valores e vida. Por isso que ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. A ideia é muito mais do que ensinar e transmitir conhecimento, mas é levar à prática. O professor da escola dominical pode passar conhecimento, pode passar orientação, pode passar doutrina, mas o discipulador, ele transmite conhecimento e vida e prática. É alguém que se importa se você, não só se você entendeu, mas se você obedeceu e checa e te ajuda a viver. E agora está dizendo: vão e multipliquem. Vão e sigam o meu exemplo. Vão e façam a mesma coisa. E o que Jesus está nos dizendo é: invista em pessoas. Mais uma vez, a minha mudança de paradigma. Hoje, quando eu estou gravando essa mensagem para o congresso, para os irmãos, eu estava tomando café com o pastor Márcio. E o pastor Márcio veio, nós oramos juntos, hoje de 6 às 7 da manhã, e depois viemos tomar café juntos na minha casa. E ficamos de 7h30 até as 9h30 da manhã juntos, estudando a Bíblia, conversando sobre a vida, sobre a palavra,
sobre tomando decisões para o ministério, trabalhando no sermão que estamos preparando, inclusive. Mas quem é o pastor Márcio? O pastor Márcio é alguém que veio para a minha primeira célula. Ele era recém-convertido, veio para a minha primeira célula e foi a primeira pessoa que eu discipulei quando eu era líder de célula. Márcio foi o primeiro líder de célula que multiplicou. Quando eu multipliquei minha célula pela primeira vez, Márcio foi o primeiro líder. Quando eu multipliquei a minha supervisão de célula e formei o meu primeiro supervisor, Márcio foi o primeiro supervisor. Quando eu ordenei o primeiro pastor fruto dos meus filhos espirituais, Márcio foi o primeiro. E hoje Márcio é meu colega de ministério. Porque um dia eu mudei meu paradigma. Em vez de ficar tentando só educar de cima de um púlpito, o que é fundamental, a exposição das escrituras. Mas eu percebi que eu precisava ir além, cuidando das pessoas uma a uma, fazendo discípulos na vida, o qual se tornou prioridade. Porque esse é o segredo da multiplicação. Essa é a ordem que Jesus nos deu para multiplicar. É seguir o seu exemplo de fazer discípulos. Assim, como é que faz discípulo? Você pode dizer, mas é tão complexo. Como é que a gente faz discípulos? Como é que é essa nova maneira? Como é que vive no padrão de Jesus? Pelo contrário, é simples. É só amar. Você sabe ser família? Você sabe ser discípulo, discipulador. Se você sabe ter amigos, você sabe fazer discipulado. Se você sabe relacionar-se com alguém na vida, com o irmão, com a mãe, com o pai, se você sabe criar seus filhos, você sabe fazer discipulado. É investindo tempo, investindo amor, investindo modelo. Eu tenho, por exemplo, Yuri, um dos discípulos que eu tenho acompanhado. Ele é líder de célula, ele é um jovem. Eu tenho 41 anos de idade, ele deve ter seus 23, 24 anos de idade. É comum Yuri vir almoçar comigo, passar o sábado comigo, vir almoçar. Às vezes a gente almoça, passa o domingo, ele vai para o culto, nós vamos para o culto juntos no domingo pela manhã, e depois a gente vai almoçar juntos, fica juntos no domingo. Às vezes a gente estuda a Bíblia, a gente passa algum livro que a gente está lendo, às vezes a gente só bate papo. Às vezes ele vem aqui para casa só para a gente jogar videogame, para a gente jogar FIFA. E a gente fica jogando, ele, meu filho, jogando videogame, sendo amigos. E no meio daquilo a gente aconselha, ama, cuida, se envolve, ouve. Às vezes a gente tem tempos mais formais de oração, estudo bíblico. Porque fazer discípulo é uma tarefa relacional. E não tenha medo. Porque eu vou dizer a última verdade que esse texto fez, a cunha de conclusão. Quando ele diz, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenha medo. Você vai multiplicar. Você vai fazer discípulos. Você vai cumprir a grande comissão. Você vai cumprir o chamado de multiplicar que Deus te deu. Por quê? Porque você não vai sozinho. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias. Para que você possa cumprir essa tarefa. Atos 1:8 vai dizer, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Samaria e Judeia. Até os confins do século. Essa é a promessa de que Ele mesmo estará nos acompanhando para cumprir essa promessa. A sua presença estará conosco. Ele encherá nossa boca, como aconteceu em Pentecostes, com as palavras de Deus. Ele nos capacitará na missão de evangelizar e discipular. Vai ser no poder do Espírito. O Senhor vai te orientar, o Senhor vai te capacitar. Vá, porque o Senhor é contigo. Vá em fé, porque o Senhor te capacitará. Porque Deus, Ele não usa os capazes. Ele capacita os escolhidos. Ele capacita os que foram chamados. E Deus chamou os seus discípulos. E nos deu uma missão. Ide e fazei discípulos. Assim, missão dada.
é missão cumprida. Fomos chamados para multiplicar. Faça discípulos. O Senhor é contigo. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, eu quero apresentar esses irmãos nessa hora. Pedindo que o Senhor aqueça cada coração nessa hora. Com o fogo do teu Espírito. Com a tua presença que nos acompanha. Levantando uma geração de multiplicadores do teu reino na terra. Uma geração de homens e mulheres que foram chamados e que vão cumprir a sua missão no poder do teu Espírito, sendo frutíferos para o teu reino. Para a multiplicação da tua glória na terra, gerando uma multidão de filhos e filhas espirituais. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Privilégio estar aqui, participar com você. Até uma próxima oportunidade. Bom congresso a todos.